Bom dia, 15 de maio de 2025, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Ouça a canção aí, um trecho, ouça aí. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados. Muito bem, temos aí o nosso inesquecível Erasmo Carlos. Então vamos aqui à biografia dele. Trago aqui o livro escrito pelo próprio Erasmo Carlos. Aqui, Minha Fama de Mal, Erasmo Carlos. Escrito aqui, o livro, publicado em outubro de 2009. A biografia escrita pelo próprio Erasmo Carlos. Tudo o que está aqui neste livro, gente, tudo o que está aqui, assim, tudo quando eu digo, os principais fatos, os fatos mais alegres, mais tristes e também engraçados, cômicos, que estão aqui neste livro, aqui eu vou trazer para a biografia dele. Então, peguei aqui os principais fatos e eu fiz aqui o texto. O texto é meu, nada copiado do livro. Eu aqui trazendo os fatos que estão no livro. E aqui, ó, 6 páginas. Olha aqui, 6 páginas sobre a vida de Erasmo Carlos. Aqui, os fatos narrados por ele. E aqui está. Então vamos aqui. Você vai agora conhecer aqui muitos fatos aí revelados pelo próprio Erasmo Carlos. Este livro aqui, ele foi transformado em filme. Se você for assinante da Netflix, você vai encontrar o filme aqui, a fonte, este livro. E o mesmo título, o filme, Minha Fama de Mal, na Netflix. Um filme maravilhoso, um filme bem feito. Aqui, Minha Fama de Mal, Erasmo Carlos. Então, gente, vamos aí. Vamos agora conhecer um pouco aí sobre nosso querido Erasmo. Vamos lá. Erasmo Esteves. Vamos então aqui começar com o nome dele. Erasmo Esteves. Esse aí, o nome de batismo na certidão de nascimento dele. Então, vamos lá. E o nome artístico que ele escolheu depois? O nome artístico, Erasmo Carlos. Ele acrescentou Carlos ao nome Erasmo, tirou o Esteves. E por que Carlos? Ele explica isso aí no livro. Em primeiro lugar, por causa de Roberto Carlos e Carlos Imperial. O Carlos Imperial, que nasceu também na mesma cidade de Roberto Carlos, em Cachoeiro de Itapemirim. O Carlos Imperial, na época, era muito famoso. Apresentava um programa já ali de rádio e ajudou muito o Roberto Carlos, como também o Erasmo Carlos. Então aí, em primeiro lugar, o Erasmo escolheu o nome Carlos, aí já com referência a Roberto Carlos e Carlos Imperial. E em segundo lugar, porque Erasmo colocou Carlos no nome? Em segundo lugar, por causa do, segundo o Erasmo, por causa do significado esotérico do nome. O Erasmo, ele diz isso, que descobriu a importância do nome Carlos em um almanaque sobre ocultismo. Mais uma fantasia aí, não é?
ocultismo. Mas o Erasmo acreditou nisso. O Erasmo diz no livro que naquele almanaque estava escrito que o nome Carlos seria dotado de energia ímpar, por conter as iniciais de líderes poderosos. Veja aí. E ele diz no livro, Carlos, e vai mostrando cada letra. A letra C de Carlos, ele diz, Cristo, Rei dos Judeus. A letra A, Águia, Rainha das Aves. A letra R, Rosa, Rainha das Flores. A letra L, Leão, Rei dos Animais. A letra O de Carlos, Ouro, Rei dos Metais. E a letra S, Sol, Rei dos Astros. Então, o Erasmo viu isso aí sobre a palavra Carlos. E aí ele colocou no nome dele artístico Erasmo Carlos. Você vê que isso aí é uma fantasia, não é? Ocultismo. E ele diz aí que o nome Carlos é dotado de energia ímpar. Ora, se você for procurar aqui no Brasil homens aí com o nome Carlos que não tiveram sucesso algum, você vai encontrar milhões de machos chamados Carlos, milhões aqui no Brasil. E Carlos que não se tornaram famosos como o Erasmo Carlos, entendeu? Nada tem a ver significado de nome com sucesso. Então, Carlos aí no Brasil, você vê um universo de pessoas chamadas Carlos que nada fizeram na vida, não tiveram sucesso algum. Então, isso é uma ilusão. Mas aí está o porquê de Carlos no nome de Erasmo. Muito bem, vamos agora. Erasmo Esteves era filho de Maria Diva Esteves e Nilson Ferreira Coelho. Veja bem, o Erasmo Carlos, o pai dele, Nilson Ferreira Coelho. Só que ele engravidou a mãe de Erasmo e tirou o time. O Erasmo Carlos, até a fase da adolescência, nunca tinha visto o pai. Ele até pensava, ele diz no livro, ele até pensava que não tinha pai. Entendeu? Que ele não tinha pai, que o pai estava já morto. Ele pensava assim. Só depois de muito tempo, quando ele começou a fazer sucesso, é que foi procurado pelo pai no Rio de Janeiro. É sempre assim, quando um pai abandona um filho, desaparece, aí o filho fica famoso e aí o pai aparece já por causa da fama do filho. Então ele conheceu o pai dele somente quando ele tinha 23 anos de idade, o Erasmo, 23. Ele conheceu o pai dele. O pai dele foi à procura dele, do Erasmo, lá no Rio de Janeiro. E no livro o Erasmo diz que nunca teve uma relação de amor entre pai e filho. Ele diz isso no próprio livro. Então vamos lá. Ele era filho de Maria Diva Esteves e Nilson Ferreira Coelho. Nasceu no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1941, falecendo na mesma cidade em 22 de novembro de 2022. E aqui está, o pai de Erasmo não assumiu a paternidade e sua mãe, Maria Diva Esteves, era assistente de enfermagem do SANDU, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, órgão criado pela Previdência Social. Na infância e no início da adolescência, Erasmo morava na Rua do Matoso, número 113, e depois na Vila Matoso, Casa 21. Depois, ele e a mãe foram morar num quartinho alugado pelos padrinhos dela,
na rua Professor Gabiso, casa 108, na Tijuca. Em 1956, com apenas 15 anos de idade, morando ainda na rua Professor Gabiso, Erasmo viveu um sonho. Num domingo, quando voltava do Maracanã, após um 2-1, o placar de 2-1 do Vasco, o Vasco ganhou do Bangu, o Erasmo viu o ônibus de seu time Vasco parado em frente à sua casa. Na rua morava também o médico do Vasco, o doutor Valdir Cruz. Os jogadores estavam ali para comemorar o aniversário do médico, entre eles Bellini, Orlando, Sabará, Vavá, Walter Marciano, Pinga e outros. Zagallo morava na mesma rua e, quando ia comprar pão na padaria, sempre acenava para o adolescente Erasmo. Quando viu seu time em sua rua, Erasmo correu para dentro de casa, pendurando na janela a bandeira do Vasco. No mesmo ano, Erasmo pediu à sua mãe que queria ser operado. Fimose. A família, muito pobre, juntou um dinheirinho e tudo deu certo. Depois da cirurgia, ele percebeu outro problema. Quando urinava, havia 2 jatos de urina em forma de V por causa de uma pele pequena no orifício da uretra. Num dia, ele estava urinando no vestiário de um campo de futebol da várzea e, sem querer, um jato da urina atingiu um colega que mijava ao lado. Erasmo não procurou um médico, não. Resolveu esse problema somente muitos anos depois, um pouco antes da Jovem Guarda, numa viagem a Goiânia para trabalhar seu primeiro disco, Terror dos Namorados. Ali, em Goiânia, ele praticou relações sexuais com uma morena muito bonita, rompendo a pele de sua uretra. Problema resolvido. Erasmo desejava ser jogador. Jogava futebol de salão e de campo no time da Rua do Matoso. Seu sonho caiu por terra por causa de uma hérnia inguinal e problemas na coluna. Em 1957, com 16 anos, foi, por consciência, obrigado a arranjar algum emprego porque sua mãe ganhava um péssimo salário. O primeiro emprego, mostrador de imóveis, na imobiliária Mendonça, que ficava na Praça da Bandeira. Erasmo pegava as chaves de alguns apartamentos para mostrá-los aos clientes. Jamais conseguiu vender algum dos imóveis. Ao contrário, pegava as chaves de alguns apartamentos e ia para lá com os amigos, a fim de beber cachaça com Coca-Cola. Foi rapidamente demitido. Trabalhar era um porre para ele. Arranjaram-lhe o segundo emprego, auxiliar de almoxarifado na loja de Milos, na Avenida Gomes Freire. Erasmo só trabalhou um dia. Desapareceu, foi embora. Veio o terceiro emprego, office boy da Cerâmica São Caetano. Também não gostou, claro, e foi demitido rapidamente quando viu a secretária sentada no colo de um diretor no maior love. O quarto emprego,
na Acesita, um grupo siderúrgico com produção de matérias de aço. Erasmo também odiou o emprego. Num dia de trabalho, depois do almoço, estava dormindo. Demissão na hora. O quinto emprego, ajudante no escritório de advocacia, advogado Dr. Carmelo. Erasmo chegava às 8 horas da manhã, fazia limpeza superficial, atendia telefone e anotava recados. Saía às 18 horas. Depois começou a chegar atrasado, deixando de fazer a limpeza. E nesse tempo conheceu Roberto Carlos, que o convidou para assistir ao vivo aos programas do Clube do Rock, que Carlos Imperial comandava na TV Tupi ao meio-dia. Erasmo foi e ficou maravilhado. Aquele sim era o mundo que ele queria. Quando chegou lá, viu Roberto Carlos, Wilson Simonal, Tony Tornado e outros. Após o show, foram para um apartamento sem móveis, onde ficaram bebendo, cantando e dançando rock até de madrugada. Roberto Carlos estava namorando a dançarina Maria Gleides. No dia seguinte, quando Erasmo chega ao trabalho, é demitido pelo advogado. Erasmo jurou para si mesmo que, a partir dali, só trabalharia com música. Em 1958, com apenas 17 anos, Erasmo é levado ao mundo da música por Edson Trindade, autor da bela canção Gostava Tanto de Você, imortalizada na voz de Tim Maia. Edson Andrade levou Erasmo para cantar no Snacks, grupo vocal formado por ele, Arlênio e China. Era uma dissidência dos Sputniks, que tinha Roberto Carlos e Tim Maia em sua formação. Com o fim dos Sputniks, Tim Maia se uniu ao grupo de Erasmo. Os ensaios eram feitos na pensão do pai de Tim, seu altivo, um casarão antigo que ficava na rua Barão de Itapajipe. Tim Maia estava com 16 anos de idade. Nesse mesmo ano, conheceu Roberto Carlos. Erasmo, com 17 anos, estava com sua mãe no quarto alugado da rua Professor Gabiso, quando alguém bateu na porta. Trindade e Arlênio estavam ali com outro jovem que queria conhecer Erasmo. O jovem era Roberto Carlos, que morava com a família no bairro Lins de Vasconcelos. Roberto, na época, imitava Elvis Presley. Pegou o violão e cantou Tutti Frutti e Don't Be Cruel, duas canções cantadas por Elvis. Roberto, antes de ir embora, pediu a Erasmo que aparecesse lá na televisão. Erasmo ficou extremamente feliz com esse convite. O programa Clube do Rock era apresentado na TV Tupi e Roberto Carlos era o cantor que mais se destacava, entre outros, Wilson Simonal, Paulo Silvino, Tim Maia e outros. Em 1961, com 20 anos, Erasmo estava cumprindo o serviço militar no Exército, soldado de uma unidade do 2º BIB, Batalhão de Infantaria Blindada. E aí, uma grande alegria. Os amigos do Snacks avisaram a Erasmo
que eles iam viajar para Porto Alegre, inauguração da TV Piratini. Erasmo ficou muito feliz porque iam viajar de avião com tudo pago, inclusive hotel, mulheres e, além disso, cantar. Que maravilha! No dia da viagem, Erasmo devia estar de serviço no quartel, mas pagou a um soldado para trabalhar no lugar dele. Logo depois, Erasmo deixava o grupo. A partir de 1962, com 21 anos, Erasmo passou a trabalhar com Carlos Imperial, mas como secretário particular e coordenador de seu programa de rádio. E aí, o trio forte: Carlos Imperial, Roberto Carlos e Erasmo. Graças ao Carlos Imperial, Erasmo lançou o primeiro disco, Eu Quero Twist. Em 1963, começou a parceria Roberto e Erasmo Carlos com a canção Parei na Contramão. E aí, o surgimento do programa Jovem Guarda, em 1965, na TV Record, em São Paulo, onde Roberto e Erasmo foram morar. Fama e muito dinheiro em jogo. Sucesso total em todo o Brasil. Em 1967, um fato extremamente desagradável: o fim temporário da amizade de Roberto e Erasmo. Como isso ocorreu? Como? Foi assim. Erasmo foi ao programa Show em Simonal para ser homenageado como compositor. Cantou um medley com 8 músicas e ninguém se lembrou da parceria dele com Roberto Carlos. Os créditos ficaram apenas para Erasmo. Quando Roberto Carlos soube, ficou furioso com um amigo, afastando-se dele. Durante longos meses, ficaram sem dirigir a palavra um para o outro. Os dois sofreram muito. Alguns meses depois, Erasmo recebe uma fita com uma melodia gravada por Roberto e um bilhete dizendo: Bicho, não estou mais zangado com você. Essa letra você faz em 10 minutos. A música era Eu Sou Terrível. Nessa época, um fato engraçado foi a época dos carrões. Roberto Carlos havia comprado um Jaguar, Ronivon um Corvette, Aguinaldo Raiol um Lincoln e Erasmo, para superar a todos, brincalhão, comprou um Rolls Royce 1950. Vejam só quem fecha a roupa. Outro dia eu fui parar. Presentes no local, rádio e a televisão, cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amarrar. Que onda que fecha a roupa. Nesse mesmo ano, 1967, com 26 anos, Erasmo enfrenta um processo de corrupção de menores. Ele e o cantor Eduardo Araújo levaram umas meninas para a casa do Carlos Imperial. Elas, menores de idade, disseram que estavam na casa do Imperial com Erasmo Carlos e Eduardo Araújo numa festinha regada a álcool e sexo. Erasmo ficou um ano proibido de se apresentar em programas de TV e fazer shows no Rio. O juizado de menores decretou a prisão de Eduardo e Carlos Imperial, mas eles fugiram. E depois o processo foi arquivado, o inquérito, melhor dizendo, foi arquivado. Erasmo sempre deixou claro
que nada rolou entre ele e sua amiga Wanderleia. Não foi por falta de vontade dele. O pai da cantora, seu Salim, sempre a protegia. Em 1968, ano do último programa Jovem Guarda, Erasmo estava no Rio, muito feliz, porque ia se encontrar com a Miss Rio de Janeiro, que havia conhecido no programa Almoço com as Estrelas, do Ayrton Perlingeiro, na TV Tupi. Era uma morena belíssima, de fechar o trânsito. Quando ele chegou à casa da jovem, ficou triste, porque ela lhe disse que sua mãe ia junto com eles, no carro. Chegando a uma boate, lá estava Carlos Imperial beijando loucamente uma jovem. A mãe da Missy estava achando aquilo um absurdo, uma depravação sem fim. Levantou-se da cadeira, pegou a filha dela e foram embora, deixando Erasmo sozinho. E a mulher disse: Deus me livre deixar minha filha com essa corja. São todos uns animais pervertidos. No carnaval de 1969, com 28 anos, Erasmo conheceu Narinha, que seria a mulher de sua vida, num baile no Clube Monte Líbano, na Lagoa, no Rio, aonde chegara com Gerry Adriani. Ela estava com o cantor Taiguara, mas sempre olhando para Erasmo. Erasmo pediu o número do telefone a Sheila, irmã de Narinha. No dia seguinte, com a maior cara de pau, Erasmo liga pedindo para falar com a irmã, Narinha. E aí começou o romance. Taiguara ficou para trás. Em 1970, Erasmo volta a morar no Rio de Janeiro, comprando um apartamento para sua mãe na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Aos 31 anos de idade, Erasmo ficou muito triste porque apareciam os primeiros sinais de sua calvície. Ficou apavorado. Orientado por amigos, passou nos cabelos babosa, rolha queimada, baba de mamoeiro, corte dos cabelos nas fases certas da lua, comeu bastante fígado, cenoura, mamão e nada. Sua mãe disse que o filho estava ficando careca porque o cérebro dele estava muito cansado. Erasmo, então, resolveu assumir sua calvície. Outro fato marcante foi o encontro de Erasmo com Rony Von em 1965, numa festa de aniversário no bairro de Fátima, no Rio. Rony Von ainda não havia se destacado no cenário musical. Os dois passaram a conversar sobre a admiração de ambos por Elvis Presley, Ray Charles, Beatles e outros. Erasmo ficou encantado com a inteligência de Rony Von, que estudava economia, pilotava aviões, não falava gírias e era filho de diplomata. Pouco tempo depois, Rony Von convidou Erasmo para visitar sua mansão no Morumbi, São Paulo, onde morava com sua esposa Aretusa. Erasmo ficou extasiado diante de tamanha beleza. Foi conduzido por Rony Von à belíssima sala de estar, onde havia uma cadeira Luís XV do século XVIII. Naquele instante, o telefone toca e o Rony Von
vai a outro cômodo da mansão para atender a ligação, pedindo licença a Erasmo. Erasmo decide sentar-se sobre a cadeira. Não deu outra. A cadeira se espatifou. Que vergonha! Rony e Aretusa ouviram o barulho e correram para a sala quando viram Erasmo no chão com os restos da valiosa cadeira. Erasmo ficou assombrado com a tranquilidade e elegância dos dois. Foi embora envergonhado. Tempos depois, recebe um recado de Ronivon comunicando a ele que pode voltar à mansão porque a cadeira ficou novinha em folha. A história da música Amigo. A história da música Amigo, composta somente por Roberto Carlos. Em 1977, Nice, casada com Roberto Carlos, telefonou para Narinha, esposa de Erasmo, confidenciando que Roberto havia feito uma surpresa para Erasmo. Ela, Anice, não disse que a surpresa era a canção Amigo. À noite, Roberto e Nice chegam ao apartamento de Erasmo, localizado na Avenida Vieira Souto, de frente para o Mar de Ipanema, levando uma cópia da canção em fita cassete. Após o jantar, Roberto aciona o gravador e a música invade o ambiente. Erasmo e sua esposa Narinha ficam assombrados com tamanha beleza. Roberto diz que a música foi feita para Erasmo. Narinha e Erasmo choram de alegria. Roberto e Nice vão embora. Erasmo, gaiato, sempre dizia que Roberto era seu segundo melhor amigo. Segundo? Roberto perguntou quem era o primeiro melhor amigo de Erasmo. E Erasmo disse que o melhor amigo dele era seu pênis, porque era o símbolo de sua virilidade, o instrumento de seu prazer, que não pedia nada a ele e que não dava trabalho, e que estava sempre pronto para a guerra. Roberto riu muito, perguntando a Erasmo: Erasmo, teu peru já te emprestou dinheiro? Erasmo respondeu com um não. Então Roberto disse: então eu sou o seu melhor amigo. O grande amigo de Erasmo na infância foi o Tião, Sebastião Rodrigues Maia, que seria mais tarde o famoso cantor Tim Maia. Seu altivo e Dona Maria, pais de Tim Maia, possuíam uma pensão simples, vendendo comidas, sendo Tião o entregador. Ele entregava marmitas também na casa de Erasmo, e a comida demorava a chegar. Erasmo, desconfiado, passou a seguir os passos de Tião. Descobriu que Tião abria as marmitas e comia um pouco dos alimentos. Erasmo reclamou, e Tião, com raiva, corria em direção a Erasmo para enfiar-lhe um garfo. Em 1975, Erasmo e Narinha estiveram na pousada do Rio Quente, em Goiás. Gente, sempre eu vou aqui à pousada do Rio Quente, não é? Aqui em Goiás. Sempre eu vou lá. Tenho muitos vídeos aí. Então veja, em 1974, Erasmo e Narinha estiveram na pousada do Rio Quente, em Goiás. Erasmo veio para um festival musical em Goiânia. Depois, partiram para a pousada. Adorou o parque aquático.
No último dia de hospedagem, altas horas da noite, ele e Narinha entraram numa das piscinas quentes e passaram a fazer amor. Nisso, aparece um segurança determinando que eles parassem com aquela safadeza. E esse escândalo se espalhou pela imprensa em geral. Meses depois, nasceu o filho Leonardo, com o início de fabricação na pousada. Outro fato interessante ocorreu no aeroporto de Vitória, no estado do Espírito Santo. Em 1982, após 2 shows em Aracruz e Conceição da Barra, Erasmo se desentendeu com seu amigo Alcides, e os dois passaram a trocar socos, caindo ao chão. Erasmo havia levado seus filhos Gugu e Léo e achou que Alcides tinha sido indelicado com eles. Apareceu uma policial dando voz de prisão a Erasmo por perturbação da ordem. Foi algemado. Todos estavam dizendo que aquela desavença era entre amigos, que Alcides e Erasmo eram como se fossem irmãos de sangue, mas não adiantou. O próprio Alcides se oferecia para ser preso em lugar do amigo. Um oficial superior apareceu no local e ouviu as explicações de Erasmo, determinando que a algema fosse retirada e pedindo desculpas a todos. Em 1972, Erasmo e sua esposa Narinha foram visitar Raul Seixas em seu apartamento na Fonte da Saúde, juntinho da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Foi recebido por Raul com muita alegria, que lhe apresentou a esposa Glória Wacker, uma americana simpática. Raul disse a Erasmo que era apaixonado pelo rei Elvis Presley e presenteou a ele um disco de Elvis, escrevendo na capa uma longa dedicatória que Erasmo nunca conseguiu desvendar por causa das letras incompreensíveis. Em 1985, a separação do casal Erasmo e Narinha. No dia 26 de dezembro de 1995, a morte dela, suicídio. Em fevereiro de 2004, faleceu sua mãe, Dona Diva, câncer nos seios. Antes, um derrame a condenou a uma cadeira de rodas. No dia 22 de novembro de 2022, com 81 anos, faleceu Erasmo Carlos, no Hospital Barra d'Or, na Tijuca, um dia após ser internado. A causa da morte foi uma paniculite complicada por sepse de origem cutânea. Paniculite é a inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele, podendo, em caso grave, levar ao óbito. Seu corpo foi cremado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Eis aí, portanto, uma pequena parte aí da biografia do nosso inesquecível Erasmo Carlos. Muito obrigado. Chico tá no Vasco com Pelé, Minas e por todo o Rio, a maré. Beijei o beijo dele na televisão, acabou-se a inflação. Para meu marido tava